Minha amiga, meu amigo, só falta 1000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500 mil. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de novembro de 2023. São 16 horas e 30 minutos. Gabinete do ódio. A existência do mítico Gabinete do ódio foi confirmada em fevereiro do ano passado, no ano eleitoral de 2022, já no segundo mês. Na época, a Polícia Federal confirmou a existência da milícia digital instalada dentro do Palácio do Planalto. E a Polícia Federal enviou relatório ao STF naquela época, no qual apontou para a existência de uma milícia digital que atua por meio de um gabinete do ódio contra as instituições democráticas, dizia a comunicação ao STF. Dizia também: observa-se que, além de promover ataque aos veículos tradicionais de difusão de informações, jornais, rádio e TV, e de estimular a polarização e o acirramento do debate, a organização utiliza essa estrutura para atacar de forma anônima diversas pessoas, antagonistas políticos, ministros do STF, integrantes do próprio governo, dissidentes, etc., tudo com o objetivo de pavimentar o caminho para alcance dos objetivos traçados, ganhos ideológicos, político-partidários e financeiros, escreveu a delegada da PF, Denise Ribeiro, que assina o documento. E aí, o Mauro Cid, recentemente, delatou o gabinete do ódio. Ele confirmou o que já estava confirmado em milícias digitais e deu mais detalhes. A investigação sobre milícias digitais, o inquérito das milícias digitais, já havia identificado pagamentos de despesas correntes da ex-primeira-dama, depósitos fracionados e saques em dinheiro. Então, braço direito Bolsonaro, o Cid reservou um capítulo específico da sua delação para detalhar o funcionamento do Gabinete do Ódio, o grupo de assessores de Bolsonaro, cujo objetivo era atacar autoridades, etc., conforme eu já disse. Os investigadores da Polícia Federal, a instituição que fechou o acordo e colaboração do ex-ajudante de ordens, Cid também descreveu a atuação das milícias digitais e, entre outras coisas, eles atacavam o ministro do Supremo e, nos últimos dias, a delação de Mauro Cid chegou às mãos do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, responsável pelos inquéritos que buscam investigar a participação de incitadores, financiadores e executores dos atos de vandalismo que culminaram na destruição das sedes dos três poderes em Brasília. O caso das milícias digitais é particularmente relevante para a Cid, porque foi a partir dessa investigação centralizada no STF por Alexandre de Moraes que ele teve seu sigilo telemático quebrado no ano passado. Com o levantamento do sigilo foram encontrados, por exemplo, a atuação do ex-ajudante de ordens e pagamentos de despesas correntes da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Também foi a partir das informações colhidas ainda em 2022 do Google Drive e do iCloud, do assessor que Moraes deu ordens para a prisão do militar em maio passado. Bom, e agora o Gabinete do Ódio, que dividiu a família Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, o filho 01, ele era contra e o filho 02 era a favor. E aí eles se dividiram e uma hora o Bolsonaro pendia para o lado de um, outra hora para o lado do outro. E agora, matéria do jornal que denunciou, na verdade, não é, o Gabinete do Ódio, ele foi denunciado pelo jornal Estado de São Paulo ainda no ano retrasado, não é, em 2021, e agora o jornal traz novas informações. E quais são essas informações? Onde estão os membros do Gabinete do Ódio? Tércio Arnaud Thomas foi descoberto por Carlos para administrar
páginas de apoio a Bolsonaro e criou a página Bolsonaro Opressor, que foi derrubada e teve várias reedições, mas acabou derrubada mesmo. Esse Arnaud, um paraibano, despachava ao lado do Bolsonaro diariamente e administrava as redes sociais dele. Em julho de 2020, ele foi alvo de uma ação do Facebook que removeu as páginas ligadas a uma rede de perfis falsos e disseminação de notícias falsas. O tal Tomás ficou um tempo fora do cargo, apenas no período eleitoral. Ele foi candidato a suplente de senador de Bruno Roberto, do PL, que não se elegeu. E o Planalto recontratou Tomás no dia seguinte à derrota. Ele viajou com Bolsonaro aos Estados Unidos e está fora das redes sociais, está sumido, assim como o Felipe Martins, que era aquele assessor que agora está sendo investigado por um gesto racista e que Mauro Cid relatou que, na verdade, teria ajudado na redação da minuta golpista, que pretendia decretar intervenção federal no STF. E aqui você tem José Matheus Salles Gomes, Matheus Matos Diniz e Leonardo Augusto Matedi Amorim. Na gestão presidencial passada, os três foram assessores da presidência. Hoje, com o fim do governo Bolsonaro, eles continuam de outra forma remunerados com dinheiro público. O José Matheus, o Matheus de Matos e o Leonardo Augusto têm uma empresa de comunicação chamada Agência Melon, que foi contratada pelo Gabinete Federal do Alexandre Ramagem, ex-chefe da Polícia Federal, que agora é suspeito de ter comandado um esquema de espionagem para o bolsonarismo. A comunicação do mandato, como na verdade o deputado contratou esses três para fazer a comunicação do mandato. A empresa foi criada em maio deste ano, um mês antes da contratação no gabinete de Ramagem. Procurada pela reportagem, a empresa não foi encontrada no endereço que declarou a Receita Federal, mas o Congresso Nacional, os cofres públicos, estão pagando essa empresa. E Felipe Martins, não é? Esse que eu já falei, o ex-assessor da presidência, chegou ao Planalto aproximando-se do filho 03 do Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e agora ele está sumido. Ele foi contratado para auxiliar o Ernesto Araújo e foi parar nos noticiários em março de 2021, quando durante uma sessão do Senado ele fez esse gesto aqui, que é um W de White Power, né? Na verdade isso aqui significaria um W que remete a White Power, o poder branco. Ele responde a uma ação criminal por causa desse episódio. Ele é suspeito de ter redigido a minuta do golpe, que eu já falei para você. E tem outro membro do gabinete do ódio, que é o Léo Índio, que recentemente sofreu uma ação da Polícia Federal. Celso Faria Júnior, servidor federal e economista que estava na Marinha antes de compor o governo Bolsonaro. Hoje ele é assessor da liderança da minoria no Senado Federal e recebe um salário de 15 mil, também ganhando dinheiro público. O fato é que o caso mais sério aqui é o desses três que estão com o Ramagem, não é? Porque eles estão em uma empresa criada aparentemente apenas para servir ao mandato dele, e não se sabe direito quanto estão ganhando, qual é o acordo. Então a situação do tal Ramagem vai se agravando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.